Santíssimo Deus, nosso Pai, que estás nos céus, é um prazer e uma honra estarmos aqui reunidos no Teu santo nome neste momento e suplicamos, Santo Pai, que segundo a Tua promessa, possas estar presente através do Teu Espírito no nosso meio. Que Ele possa, nos momentos que se seguem, tocar cada coração. Que Ele nos possa falar da Tua parte, Senhor, e que em cada um de nós possa crescer o desejo de Te conhecermos melhor e de nos prepararmos para a eternidade. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queremos dar uma vez mais as boas-vindas a todos os irmãos e a todas as visitas. É com muita alegria que vemos que a nossa igreja está cheia de crianças, está cheia de amigos que se possam sentir bem na casa do Senhor. E vamos dar continuidade ao culto desta manhã entoando o hino número 14, 1-4. Vamos agora todos os que puderem se ajoelhar e quem não puder fique em pé em reverência. Querido bom e amado Pai, quero mais uma vez te pedir a tua presença aqui. Vem ser com os nossos ouvidos, com o nosso coração, para que nós possamos realmente entender todas as palavras que aqui foram ditas, Senhor. Senhor, quero te pedir uma especial bênção para o pregador, para que ele possa ter-te a ti como seu guia e para que as palavras todas que ele disser venham de ti, venham do alto, Senhor. Venha levar o nosso espírito, venha nos abençoar e guiar-te tudo o que te peço em teu nome. Amém. Neste momento vamos entregar ao nosso bom Deus os dízimos e as ofertas que trouxemos para Ele e em primeiro lugar vamos dar a oportunidade às nossas crianças.
Que grande ideia nasceu, um plano incrível Deus fez e disse: então eu vou fazer um mundo especial. Parece um sonho real, um grande segredo de Deus. Em 7 dias Deus falou e tudo apareceu. Pôs a luz na escuridão, separou o céu e o chão, fez as plantas e as florestas sem poluição. Pôs a luz na escuridão, separou o céu e o chão, fez as plantas e as florestas sem poluição. Pôs a luz na escuridão, separou o céu e o chão, fez as plantas e as florestas sem poluição. Flores mil a enfeitar, tantas frutas para comer, estrelinhas a piscar e o sol para aquecer. A sardinha, o tubarão, o pardal e o gavião, o elefante e o canguru, perfeita criação. Flores mil a enfeitar, tantas frutas para comer, estrelinhas a piscar e o sol para aquecer. A sardinha, o tubarão, o pardal e o gavião, o elefante e o canguru, perfeita criação. Fez o homem e a mulher para o mundo habitar, fez o sábado para desta história eu me lembrar do jeito que Deus planeou. A terra tão bela ficou e a natureza ainda vive como Deus mandou. Se Deus fez um mundo assim, presente do céu para mim, não posso destruir as margaridas do jardim. Não vou sujar os rios, não vou mais caçar passarinhos, maltratar os bichinhos. Quero viver feliz.
sétimo dia o Senhor descansou. Não, 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 Ele nunca se cansa. Descansou para ensinar jovens, velhos, adultos e crianças precisam repousar. E foi assim, ao foi pensando em mim, que o sábado criou. E foi assim, ou foi pensando em mim, que o sábado criou.
Quero manifestar-vos a minha alegria por vos ter aqui neste dia tão especial para Deus, que é o 7º dia. Quero saudar a cada um de vós, saudar também aqueles que através da internet nos podem estar a acompanhar neste momento. E já agora aproveito a oportunidade para vos dizer que se algum de vós desejar visualizar durante a semana o programa desta manhã, o poderão fazer através da internet. Depois poderemos dar o endereço eletrónico àqueles que o desejarem. É um dia de festa para nós, por duas razões. Antes de mais, por ser o sábado do Senhor, é sempre para nós um dia especial, um dia de festa, de comunhão, de fraternidade e de louvor. Mas também é um dia especial de alegria, de festa para nós, pelo facto de estarmos aqui a celebrar este Dia da Educação, celebrando ao mesmo tempo os 30 anos da existência da Escola Adventista aqui na Madeira. E, como há pouco era dito, vamos falar acerca de valores. Todos nós temos ouvido falar e todos nós temos de uma forma ou de outra sentido na nossa vida e à nossa volta os efeitos dessa famosa crise que por aí anda e que a todos nos tem tocado de alguma forma. E com certeza aqueles que têm acompanhado os serviços noticiosos e os programas de informação, ou que pelo menos pretendem ser de informação e que abordam a questão da crise, têm falado da crise como uma causa. Pois esta manhã eu gostaria de começar por vos dizer que a crise não é uma causa, é um efeito. Ela não é causadora de outras coisas, ela é o resultado de outras coisas. E a principal causa para que esta crise exista, permitam que vos diga, é exatamente uma crise de valores. Ou melhor, a falta de valores. Foi a falta de valores que levou a que esta crise aparecesse e tivesse os resultados que nós temos sentido e que, infelizmente, vamos continuar a sentir, ao que parece, durante os próximos anos. Gostaria de, neste momento, citar as palavras de Federico Mayor Zaragoza, que foi, há uns tempos atrás, diretor-geral da Unesco. E falando acerca dos problemas que afetam a humanidade e das necessidades do tempo presente, dizia Federico Zaragoza o seguinte, e passo a citar: nestes tempos, necessita-se mais do que nunca de valores, pontos de referência. É necessário e urgente um plano de ação educativa baseado em 3 grandes pilares: a não violência, a igualdade e a liberdade. Deverão ser estas as bases da educação em todos os países, quaisquer que sejam as suas crenças, os seus princípios religiosos ou as suas sensibilidades culturais. O repto é, pois, criar um humanismo novo para o século XXI. Quando estas palavras foram proferidas, o século XXI ainda estava no futuro. Agora já é presente, já o estamos a viver. Há 10 anos que estamos a viver o século XXI, visto que ele começou em 2001. Mas as palavras de Federico Zaragoza continuam a fazer sentido, continuam a fazer todo o sentido. Até porque, embora sendo as palavras proferidas no âmbito da educação, da cultura e da política, elas encerram uma verdade fundamental que tem um paralelo também na religião e que a Igreja Adventista há cerca de século e meio tem anunciado ao mundo, que é a necessidade de valores, valores que sejam transmitidos por 3 agentes fundamentais e que têm exatamente o paralelo aqui nas palavras de Federico Zaragoza. Ele fala da não violência, fala da igualdade e fala da liberdade. Ora, os 3 pilares que a Igreja Adventista há cerca de 150 anos anunciou ao mundo que devem ser os agentes da mudança da sociedade humana para que a sociedade humana seja uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada e, sobretudo, permita o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, são exatamente os 3 agentes que podem promover isto que a Federico Zaragoza preconiza neste seu discurso. A não violência pode e deve ser ensinada no seio da família.
A família é o primeiro agente que Deus concebeu para a realização, para o desenvolvimento, para a felicidade do ser humano. Por isso se ouve dizer, e com verdade, que ela é o pilar da sociedade. Quando a família se desestrutura, quando a família entra em dificuldades, a própria sociedade entra também ela em dificuldades. E quando a família entra em colapso, não tarda muito que a própria sociedade experimente também esse mesmo colapso. A não-violência deve ser vivida e promovida, antes de mais, no seio da própria família. É aí no relacionamento entre marido e esposa, é aí no relacionamento de pais com filhos, de irmãos entre si e outros membros da família que eventualmente habitem no mesmo teto, que a não-violência pode ser vivida, pode ser ensinada pelo exemplo e também pela palavra sábia. Depois vem a questão da igualdade. A igualdade, embora possa também e deva ser ensinada no seio da família, a igualdade pode e deve, sobretudo, ser vivida no seio da escola. A escola, segundo agente educativo da sociedade humana. Como é que a escola pode ensinar a igualdade? Através dos relacionamentos, através da promoção dos valores que ajudam a que a criança ou jovem interiorize a importância da igualdade. É por isso, aliás, meus prezados irmãos, prezados amigos, que muitas escolas, incluindo a nossa, utilizam, por exemplo, uma coisa que muitas vezes não é bem compreendida, que é a farda. Para que é que existe uma farda? Pois não se admirem que a principal razão por que existe uma farda é exatamente a promoção da igualdade. Porquê? Porque quando estamos fardados somos todos iguais. Não há os que trazem roupa de marca e os que trazem roupa sem ser de marca. A farda é a mesma. Não há os que trazem roupa de melhor qualidade ou de pior qualidade. A farda é a mesma. É um instrumento prático de promoção da igualdade no seio educativo, no seio da escola. Finalmente, o terceiro agente, a liberdade. A liberdade que Frederico Zaragoza aqui apregoa, que ele anuncia como sendo uma necessidade para a promoção, para a construção do século XXI, a liberdade que tem sido usada em termos sociais e políticos das mais variadas maneiras ao longo das últimas décadas, em Portugal em particular, mas não existe agente mais capacitado para promover, para ensinar, para permitir que seja vivida a liberdade do que a Igreja. A Igreja que olha para a Sagrada Escritura como sendo a palavra de Deus e que aí compreende a essência mais profunda da liberdade. Não é uma liberdade anárquica, não é uma liberdade que permita a todos fazerem o que quiserem, quando quiserem, da maneira que quiserem. Não é isso a verdadeira liberdade. É aquela liberdade que nós podemos encontrar em Jesus Cristo, que nos liberta das pressões à nossa volta, que nos liberta, às vezes, de nós mesmos, para que possamos aceder a uma esfera superior da existência humana, em que verdadeiramente nos tornamos livres. Dizia Jesus há cerca de 2000 anos atrás: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdadeira fé que pode promover a liberdade. É a verdadeira fé que pode realmente promover o ser humano, ajudando-o a atingir os mais elevados padrões de conduta da natureza. Mas o que são, afinal, os valores? Antes de mais, meus prezados, os valores são uma proposta de vida. Nós não podemos obrigar ninguém a viver valores, a aceitá-los. Eles são propostas de vida. Mas são propostas de vida que fazem sentido, que nos ajudam realmente a atingir patamares superiores da existência, que não nos limitam à nossa dimensão meramente biológica, ou se preferirmos animal, mas que nos ajudam a ir um pouco mais longe, mais alto, ajudando a construir uma sociedade nova, uma sociedade melhor, uma sociedade mais perto da vontade de Deus. Por outro lado, os valores refletem a personalidade dos indivíduos. Na verdade, ao vivermos ou não os valores ou a forma como os vivemos, nós refletimos, na verdade, quem nós somos. Qual é a nossa natureza, qual é a nossa maneira de estar e de agir.
Eles são igualmente projetos ideais de comportamento de vida. E é por isso que na Sagrada Escritura nós encontramos um Deus Criador, que há pouco foi cantado, foi louvado pelos nossos queridos jovens mais novos, mas que sobretudo tem a sua origem, esses valores têm a sua origem no Deus Criador. O Deus que criou tudo o que existe, o Deus que nos criou a nós e que comunicou, que nos transmitiu pela sua palavra esses valores para que nós os aprendamos, os assimilemos e os possamos viver nas nossas vidas. Daí que os valores muitas vezes estão associados a crenças, ou se quisermos a princípios, que se integram na estrutura do nosso conhecimento, mas também na estrutura do nosso ser. Mas continuam, apesar disso, a ser opções. Como eu dizia há pouco, ninguém pode ser obrigado a aceitar os valores. Cada um decide por si mesmo se os quer aceitar ou não, se os quer viver ou não. E isso fará a diferença, porque a nossa vida será o resultado da decisão que nós tomarmos nesta matéria. É por isso que, permitam-me que o partilhe convosco, nós adventistas do sétimo dia somos instruídos acerca de como educar em valores. Isso faz parte da nossa mensagem espiritual. Não é uma mensagem meramente espiritualista no sentido de nos levar a crer em crenças ou ideias muito bonitas que estão relacionadas com Deus, mas é mais do que isso. É uma mensagem que nós encontramos na Sagrada Escritura que nos leva também a pensar na importância do nosso convívio social, da nossa postura em relação ao nosso próximo, daquilo que aqui estamos a fazer e porque é que o fazemos e com que sentido, com que objetivo o fazemos. Daí que nós somos instruídos acerca de como transmitir então esses valores. Antes de mais, aprendemos que eles são transmitidos através das lições religiosas ou espirituais, nas meditações, através da lição da escola sabatina, no culto familiar diário, nas reuniões de caráter espiritual como a que estamos a ter esta manhã. Em tudo isto, por todos estes meios, os valores espirituais, os valores de Deus, podem e devem ser transmitidos a cada um de nós, para que nós possamos tomar conhecimento deles e para que nós possamos fazer a nossa escolha livremente, a nossa escolha de os aceitar ou não, de os colocarmos ou não em prática nas nossas vidas. É um esforço pessoal e é um esforço coletivo que o conjunto dos crentes, a comunidade de crentes, deve realizar para a edificação de cada um de nós. Eles devem ser transmitidos, é-nos dito, através da nossa atenção aos momentos oportunos. Há momentos particulares em que eles devem ser transmitidos. Momentos em que, pela positiva, podemos reforçar a sensibilidade dos nossos filhos para a importância dos valores. Por exemplo, quando eles fazem alguma coisa bem feita, nós aproveitarmos a oportunidade para lhes dizermos que apreciamos aquilo que eles fizeram ou aquilo que eles disseram porque está bem feito. Essa é uma forma prática de nós incutirmos certos valores. Também o devemos fazer numa atitude de carinho, de amor, não com modos bruscos. Mesmo quando temos que corrigir as falhas dos nossos filhos, e curiosamente há pouco víamos um vídeo que mostrava isso, quando é necessário corrigi-los mostrando que eles não procederam bem, devemos fazê-lo, sobretudo numa ótica que os leve a aceitar a nossa discordância acerca daquilo que eles fizeram. Devemos fazê-lo de tal forma que eles compreendam qual é o valor que está em causa e possam perceber na sua capacidade ainda muito limitada de compreender certas coisas, ajudá-los no momento certo e com o método certo, ajudá-los a compreender o que é que Deus diz acerca do assunto. Qual é o desejo de Deus para o ser humano? O que é que eles podem fazer na sua dimensão, ainda tão jovem, para que realmente correspondam aos parâmetros divinos? E quando nós fazemos isso, meus prezados, nós estamos a educá-los. Estamos a educá-los para que eles possam viver em sociedade.
Estamos a educá-los para que a vida deles possa ser uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Mas, acima de tudo, estamos a prepará-los para eles poderem ser felizes. Sabem que quando nós não corrigimos os nossos filhos, quando nós não habituamos os nossos filhos de que há normas, de que há regras que devem ser cumpridas, de que há locais que devem ser particularmente respeitados, quando nós não fazemos isto, nós estamos a preparar os nossos filhos, em primeiro lugar, para serem infelizes. Em segundo lugar, para um dia não estarem no reino dos céus, para não poderem ser salvos. Existe na Sagrada Escritura um exemplo que eu gostaria de partilhar convosco, que é ilustrativo disto que acabei de vos dizer. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, capítulo 2, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, é-nos contada uma história que já teve lugar há muitos, muitos anos atrás. Na verdade, há muitos, muitos séculos atrás. A partir do versículo 27, diz que veio um homem de Deus falar com o sumo sacerdote Eli. E disse-lhe, assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? O que é que Deus está aqui a dizer? Deus está a recordar Eli do passado familiar, do passado também da instituição que ele representava e da qual ele era funcionário. Alguns anos atrás, o povo de Israel estava no Egito. Era um povo de escravos. E a dada altura, Deus, ouvindo a súplica do seu povo, decidiu tirar o seu povo do Egito. Na verdade, eram os descendentes de um homem chamado Jacó, também conhecido pelo nome de Israel, o seu segundo nome. E os descendentes deste homem, que tinha tido 12 filhos, acabaram por constituir aquelas que são conhecidas como as 12 tribos de Israel. Cada uma dessas tribos desenvolveu-se, eles foram fecundos e realmente tiveram uma descendência muito, muito numerosa, que se contava na ordem das centenas de milhares. Deus libertou esse povo do Egito, trouxe-o para uma terra que chamou a Terra Prometida, onde instaurou esse povo, para que esse povo aí pudesse ser feliz e pudesse ser um testemunho para toda a terra. E houve uma das 12 tribos que Deus escolheu para ser uma tribo especial. Era a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Eles não teriam posse de terra, não teriam herança material, eles estariam apenas a viver das bênçãos do Senhor e da prosperidade do resto do povo de Israel. E Deus escolheu da família de Arão um homem que em cada geração seria o sumo sacerdote, o sacerdote principal do seu povo. É por isso que aqui este homem de Deus, o profeta, cujo nome não é revelado, veio ter com o sumo sacerdote Eli e lhe vem recordar o que aconteceu no passado, em que Deus diz que tirou o seu povo do Egito e que o trouxe para a terra que eles estavam a habitar naquele momento. Canaã, conhecida hoje em dia pelo nome de Palestina, ou, se preferirem, pelo nome político de Israel, o Israel atual. Trouxe-os para aquele território, eles habitaram naquele território, e o sumo sacerdócio deveria ser transmitido de pais para filhos de geração em geração. Era uma função que era recebida e exercida por direito de herança genética, familiar. Ora, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, naquele tempo, no tempo que aqui é relatado, o sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos. E a visita deste profeta ao sumo sacerdote tem exatamente a ver com os 2 filhos e com o estilo de educação que Eli escolheu para os seus filhos. E então diz assim, versículo 28. Eu o escolhi de entre todas as tribos de Israel. Está-se a referir, portanto, a Levi, à tribo de Levi. Para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
Está-se a referir, portanto, ao método, ao modo de subsistência dos levitas e de toda a classe sacerdotal. Eles viveriam das ofertas que o povo trouxesse à casa do Senhor. Versículo 20. Agora Deus passa a relatar diretamente o ponto, o problema que fez com que o profeta fosse ter com o sacerdote. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. É notório no texto que Deus tem uma queixa contra o sumo sacerdote. Deus está ofendido com qualquer coisa que se passou na família do sumo sacerdote. O que é que terá acontecido? Vamos ver o versículo seguinte. Perdão, o versículo, eu disse 20, era 29. O versículo 30. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Versículo 31. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em todo o lugar, de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Não haverá, por todos os dias, velho algum em tua casa. E depois continua no 34, isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus 2 filhos, Ofni e Fineias, que ambos morrerão no mesmo dia. Vemos, portanto, aqui nas palavras do profeta, palavras que Deus transmitiu ao profeta, para que ele pudesse levar até ao sumo sacerdote, que há realmente aqui algo de muito grave. De tão grave, que aquilo que Deus tinha dito que faria, Deus não vai fazer mais. Ou seja, devido à gravidade do que se passou, Deus teve que alterar os seus planos. Deus tinha dito que a casa de Arão seria uma casa de sumo sacerdócio para sempre. Pois Deus agora diz, por causa do que aconteceu na tua família, não mais isso vai acontecer, porque os teus 2 filhos serão mortos no mesmo dia. Qual é a causa? O que é que aconteceu que originou tudo isto? Bom, o próprio texto o diz. Aonde, aqui no versículo, peço desculpa, tenho que procurar. No versículo 29, a meio do texto, diz assim, honras aos teus filhos mais do que a mim. Este é o problema. Honras aos teus filhos mais do que a mim. Qual é a queixa? Aliás, quem é que se queixa? É o próprio Deus. Deus queixa-se de que o sumo sacerdote Eli tinha honrado os seus filhos mais do que ele próprio. Se isto é grave em qualquer família, na família do sumo sacerdote ainda era mais. Mas o problema e o perigo está patente em qualquer família. Se nós pusermos os nossos filhos acima dos requisitos de Deus, estamos a cometer o mesmo erro de Eli. Como é que Eli fez? Bom, o que Eli fez foi uma coisa que muitas vezes os pais e as mães fazem. É deixar os nossos filhos fazerem aquilo que lhes apetece. Aonde lhes apetece. Eli não corrigiu os seus filhos. Os seus filhos tinham comportamentos particulares dentro do santuário. Eli fechava os olhos e dizia, bom, vamos lhe dar tempo, talvez com o tempo eles venham a amadurecer e venham a compreender que estão errados. E isto durou algum tempo. E à medida que o tempo ia passando, em vez dos filhos de Eli reconhecerem que estavam a cometer um erro, pelo contrário, continuavam cada vez mais a insistir no mesmo tipo de atitudes. Ao ponto de que Deus não pôde mais tolerar aquela situação e anunciou a Eli que os seus filhos morreriam no mesmo dia e que o sumo sacerdócio
deixaria de estar na sua família. Mas, prezados irmãos, este erro, como dizia há instantes, é um erro que todos nós podemos cometer. Os nossos filhos são amados. Mas do amor faz parte uma coisa que nós nos esquecemos, que é a disciplina também. Os nossos filhos, para serem devidamente amados, precisam de ser disciplinados. O mundo está cheio de exemplos. E a história da criminalidade ilustra esta realidade também, infelizmente, de que aqueles que não são habituados a viver segundo regras e segundo alguma disciplina, uma disciplina sadia, uma disciplina sábia, uma disciplina equilibrada, acabam por começar a ter atitudes marginais e às vezes até criminosas. Porque os seus caprichos, fortalecidos à força de anos de prática, sem nunca terem sido corrigidos, acabam por os levar muitas vezes em momentos de loucura, ter atos dos quais depois a sociedade vai querer justiça. E como se tudo isto não fosse o suficiente, apesar de tremendamente grave, ainda acontece outra coisa. É que também acabam por consequência a perder também a hipótese de um dia se poderem salvar. Porque, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, é neste mundo, nesta vida, que nós temos que tomar uma decisão, que nós temos que definir qual vai ser o nosso futuro. O nosso futuro pode ser um futuro eterno ou um futuro apenas de alguns anos nesta terra. E é ao longo da nossa existência, no modo como vamos vivendo, as escolhas que vamos fazendo, os comportamentos que vamos tendo, que nós vamos definindo se a nossa vida se vai resumir a estes anos aqui nesta terra ou se poderá prolongar-se para toda a eternidade através da salvação em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para nos salvar. Na cruz Ele abriu as portas do céu para cada um de nós poder entrar. Mas Ele não vai obrigar ninguém a viver para sempre. Ele abriu a porta e propõe que entremos. Mas somos nós que decidimos se vamos ou não entrar. Somos nós que decidimos pelas nossas escolhas, pela aceitação ou não de valores, pela prática ou não dos valores, que vamos na prática decidir até onde é que queremos que vá a nossa vida. E enquanto pais e mães, de alguma forma nós também estamos a decidir o futuro dos nossos filhos pelo modo como nós os educamos ou não, devidamente nos valores que verdadeiramente devem ser ensinados aos nossos filhos. Por isso, é muito importante, como pais e mães, nós temos sobre os nossos mais novos. Alguém disse, e eu creio que estava inspirado, que eles são uma dádiva de Deus a cada um de nós. O Senhor realmente quer nos dar condições para nós podermos verdadeiramente educar os nossos filhos em valores. Para podermos educar os nossos filhos da maneira que eles precisam e que a sociedade também necessita, que eles sejam educados para poderem ser homens e mulheres úteis, realizados, disciplinados e exemplos de valores. Mas se nós não o fizermos, quem o vai fazer? É verdade que atualmente as famílias se têm divorciado um pouco desta tarefa. Nós mandamos os nossos filhos para a escola para que a escola os eduque. Mas aqui há duas coisas que nós devemos ter em mente. Em primeiro lugar, a única escola que verdadeiramente pode educar é uma escola que tenha valores espirituais. Uma escola do Estado não educa. Uma escola do Estado instrui, que é diferente. O papel da escola, segundo o modelo estabelecido no mundo, é transmitir conhecimento e desenvolver capacidades. Mas isto não chega para uma educação com a perspectiva da eternidade. Porque conhecimento e capacidades tanto podem ser bem como mal usados. Quem é que vai ajudar a integrar os verdadeiros valores que permitem que o conhecimento e as capacidades possam ser bem utilizados e não utilizados de forma incorreta? Voltamos ao ponto inicial. É a família que compete isso em primeiro lugar. E aos pais e às mães que compete formar e formatar, permitam-me uma expressão informática, formatar a mente dos nossos filhos
para que eles recebam o conhecimento e desenvolvam as suas capacidades e os utilizem para o bem, segundo os valores que devem ser transmitidos. Depois a escola cristã vem como um complemento da formação familiar. A escola cristã também tem um papel na transmissão de alguns valores que a escola do Estado não transmite, porque não está sensível a eles. E depois, finalmente, a Igreja é um complemento aos outros dois agentes. Mas eles só serão verdadeiramente transmitidos se houver esse empenho da parte da família, se houver o complemento da escola e o complemento da Igreja. Mas agora subsiste uma questão, e é uma questão importante. Como poderão os pais, como poderão as famílias transmitir valores se eles próprios não os receberem? Como poderão transmitir valores se não os conhecerem? Ou se não estiverem sensíveis a eles? E aqui fica o desafio para os pais de se porem em situação, de se colocarem num contexto favorável para que também possam receber os valores para transmitir aos seus filhos, ajudando-os a ser homens e mulheres úteis a eles próprios e úteis à sociedade e também um dia aptos para a cidadania dos céus. Termino esta mensagem que quis partilhar convosco esta manhã, refletindo um pouco acerca dos valores e dos agentes transmissores dos valores, chamando a vossa atenção para um texto que se encontra na Sagrada Escritura e que eu gostaria que pudesse acompanhar na medida do possível e que se encontra em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. São palavras de um homem que ficou conhecido pela sua sabedoria. Um homem que foi rei, o rei Salomão. Um homem tremendamente rico, mas sobretudo tremendamente rico de sabedoria. Sabedoria que lhe foi dada por Deus a pedido seu, a pedido do próprio Salomão. E entre os muitos conselhos importantes e úteis que ele nos dá através dos seus escritos que se encontram na Sagrada Escritura, no capítulo 22 do livro de Provérbios, no versículo 6, nós encontramos aqui uma joia da coroa em termos da educação e em particular da educação familiar. Dizia o sábio Salomão, passo a citar, instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Algumas versões dizem, educa o menino no caminho em que deve andar. E depois o resto, e até quando for grande, não se desviará dele. Apenas um breve comentário para terminar. A instrução aqui é uma ordem. É uma ordem dada por Deus. É dever dos pais, das mães, dos educadores, dos professores, dos pastores, de todos os membros da comunidade religiosa cristã, ensinar, instruir os meninos no caminho em que eles devem andar. É uma obrigação. É verdade que nós podemos escolher ou não, mas não é meramente uma opção. É uma ordem divina que é dada através do sábio Salomão. E depois diz qualquer coisa que no círculo educativo é particularmente importante. É que eles, se a instrução for bem dada, eles vão aprender. E isso vai moldar toda a sua vida. É isso que ele diz. E até quando envelhecerem, não se desviarão desse caminho que um dia aprenderam. Sabem o que é que dizem os especialistas da psicopedagogia? Os especialistas da psicopedagogia dizem que nós verdadeiramente só aprendemos não é quando nós sabemos. Saber não significa aprender. Eles dizem que nós só aprendemos verdadeiramente quando o nosso comportamento muda. E esta é uma grande verdade, meus irmãos. É uma verdade anunciada pelos psicopedagogos, mas é uma verdade religiosa, espiritual, completa, que encontramos na Sagrada Escritura. Nós só aprendemos quando o nosso comportamento muda. A tarefa dos pais e das mães não estará terminada enquanto os nossos filhos não aprenderem neste sentido em que o seu comportamento mude. E depois do comportamento mudar, ainda temos uma tarefa a desempenhar. É reforçar a nossa influência para que esta mudança se consolide na vida deles
e possa perdurar até à sua velhice. Quando nós temos a bênção de chegar às idades mais avançadas, e temos aqui alguns que têm a bênção de ter uma idade mais avançada, não nos esqueçamos de uma coisa, meus prezados, é que chegou ao momento da vida em que podemos deitar tudo a ganhar ou tudo a perder. Se o princípio, se o caminho de Deus estiver consolidado em nós, certamente que teremos tudo a ganhar. Que o Senhor nos ajude a todos, mais novos e mais velhos, pais, mães, educadores, professores, todos nós, que nos ajude realmente a podermos estar em situação que integremos os valores, que os vivamos e que os possamos transmitir àqueles que nos rodeiam, para que verdadeiramente todos nós um dia possamos estar reunidos não mais nesta terra, não mais numa sala como esta, mas na pátria celestial, não ouvindo mais um homem a falar, mas ouvindo o próprio Deus a transmitir-nos aquilo que na sua infinita e divina sabedoria Ele terá para nos transmitir quando um dia lá pudermos estar todos. Que o Senhor nos ajude a que isso possa ser possível com cada um de nós. Amém. Deixa eu cantar.
Se pensas que és velho para entrar nesta cidade, eu sei que lá não ligam às rugas da idade. Para lá estares basta amar Jesus e assim este céu é para ti e também para mim. Este céu é para ti e também para mim. Vamos finalizar o culto desta manhã entoando as estrofes do hino número 500. Santo e bom Pai, esta manhã, Senhor, desta-nos a oportunidade de refletirmos acerca da importância dos valores, da importância de uma verdadeira educação cristã equilibrada pelo desempenho da família, da escola e da própria Igreja. Santo Deus nosso
Santo Pai, agradecemos-te pelo privilégio que deste a cada um de nós de recebermos esta mensagem, de podermos refletir acerca dela. Mas neste momento, Santo Pai, como pais, mães, irmãos, tios, avós, educadores, professoras, muitos de nós com certeza sentimos o pesado fardo que pesa sobre os nossos ombros de termos uma missão tão profunda, tão importante, tão séria quanto a nossa. E por isso, pelas palavras deste hino, nós queremos ir até Ti, Senhor, para Te suplicarmos que possas vir ao nosso encontro, que nos possas ajudar, Senhor, inspirando-nos, dando-nos a sabedoria de que necessitamos para podermos exercer a nossa função educativa segundo a Tua vontade, Santo Pai. Segundo os desafios que se nos apresentam, com a sensibilidade, com a sabedoria de que necessitamos para fazermos face a cada situação, a cada dificuldade, a cada desafio, para que verdadeiramente possamos ajudar os Teus mais novos a tornarem-se homens e mulheres de acordo com a Tua vontade, Senhor. Para que possam ser felizes, realizados, úteis à sociedade e, acima de tudo, se possam preparar devidamente para um dia poderem estar na eternidade contigo, bom Pai. Apaga, Senhor, os nossos erros do passado, ajuda-nos a construir um presente e um futuro que verdadeiramente são os grandes privilégios que, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos neste momento. Amém.